Queridos irmãos, amigos do altar de oração da família, que a graça do Senhor seja com o teu coração, com a tua vida. Este mês de outubro, nós estamos tratando de um tema que, na verdade, ele não é bíblico de um modo geral, mas na nossa interpretação vamos ver que tem tudo a ver com que as experiências que todos nós passamos na nossa participação na obra de Deus. Estamos falando do impeachment, um tema que ainda está na cabeça de muitos brasileiros, depois da experiência do governo anterior, e que quer queira, quer não, o mais desatento brasileiro certamente andou e anda preocupado com essa questão chamada impeachment. E esse é o tema que estamos falando, centrado num texto bíblico de Oséias, capítulo 14, versículo 9, que diz: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O impeachment é para quem transgride. A gente sabe que a palavra impeachment, como dissemos na semana anterior, é uma palavra de origem inglesa, que significa impedimento, impedir de se fazer algo com a nossa própria dinâmica, frustrar. E a gente sabe que nesse sentido, se levar para o sentido espiritual, o sentido bíblico, quantas pessoas do passado e do presente estão impedidas ou foram impedidas ou frustradas, deixaram de terminar a sua tarefa, a sua missão, o seu ministério, por causa de um impeachment, por causa de uma frustração, porque cometeram transgressões e não souberam consertar e não puderam ir. Quantos personagens nós conhecemos que foram chamados por Deus para executarem missões tão lindas, mas foram impedidas, impeachment, foram frustradas de prosseguir porque cometeram transgressão. Nós conhecemos um exemplo do Sansão. Sansão era um nazireu de Deus. Desde o ventre da sua mãe, antes de ser gerado, o anjo falou para o seu pai quem seria ele, um homem especial, um nazireu de Deus, que vinha para representar o povo de Israel naquela época, ia ser um instrumento na mão de Deus, e começou a sê-lo, mas Sansão transgrediu. Errou e não reconheceu o seu erro, e porque transgrediu, foi impedido de executar, de concluir, de prosseguir, de terminar a sua missão tão honrosa, tão linda que seria, porque errou. Tem um outro personagem que nós conhecemos também, chamado Acã, e ele foi um dos que participou da tomada de Canaã, juntamente com Josué, fazia parte do exército, brilhante exército de Josué, mas que começou a transgredir, começou com a murmuração, começou com transgressão e depois com uma clara desobediência. A ordem ao invadir, ao tomar a cidade de Jericó, que foi o que se fez primeiramente para poder tomar posse de Canaã, que era uma promessa antiga de Deus ao povo judeu. A ordem era não pegar nada, nenhum objeto seria saqueado, nenhum despojo daquele levaria por causa da maldição. Mas Acã, com seu olho grande, com seu sentimento de desobediência, ele pegou alguns objetos, e nós chamamos a cunha de Acã, pegou a capa e aqueles objetos também que chamou a atenção, saltou aos seus olhos e guardou, e com isso ele trouxe maldição tanto para ele como para o povo também. Havia uma advertência contra isso. Por causa disso, ele não somente foi impedido de fazer o trabalho que era para ele fazer, mas também acabou morrendo como um castigo por causa disso. Muitos outros personagens do presente também cometem as suas transgressões, não consertam, e ainda que estivessem numa caminhada tão bonita na obra de Deus, são impedidos. É um impeachment, são impedidos, são frustrados de fazer e de prosseguir a caminhada por causa da transgressão. Que Deus nos guarde disso, querido. Nós estamos felizes porque temos um Deus maravilhoso, estamos alegres porque um dia tivemos um encontro com Ele, mudou a nossa vida, mudou o nosso coração, nos deu a oportunidade de trabalhar na sua obra. Agora temos caminhado, mas quantos de nós temos sido impedidos de prosseguir prematuramente? Às vezes temos sido frustrados nos projetos dos ministérios porque optamos pela transgressão e transgressões, e não temos a humildade de voltar atrás, de reconhecer, de pedir perdão e consertar
consertar aquilo para poder prosseguir a caminhada, mas que o Senhor nos guarde, nos ajude, ainda que erremos, ainda que caiamos, possamos reconhecer o nosso erro, pedir perdão, acertar para prosseguir a caminhada, ou então seremos alvo do impeachment espiritual também. Vamos orar ao Senhor, é tempo de orar para que Deus nos guarde dessa miséria. Fechemos nossos olhos. O teu milagre a caminho está, você vai conseguir. Não desista dos sonhos que Deus te fez sonhar, mesmo que você esteja em Lodebar, esquecido por todos. O Rei vai mandar te chamar, toda a tua vergonha. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra é fiel e verdadeira, ela é digna de toda aceitação. A Tua palavra tem nos ensinado que devemos andar nos Teus caminhos com retidão, com sinceridade, e todo erro, toda fraude, ela nos leva ao impedimento, porque o Senhor não trabalha com coisas erradas, o Senhor não trabalha, meu Deus, com mentira e com tantas coisas que temos visto. Meu Pai, nos ajude a andar na Tua presença, a cumprir a tarefa que temos que cumprir, mas com retidão, obedecendo sobretudo os desígnios da Tua palavra. Nós te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.